nosso Mural do Sócio de hoje, nós temos a alegria da companhia aí da Efigênia Rodrigues Arcanjo, de Teixeiras, em Minas Gerais, a Neiva, eu não sei nem dizer esse sobrenome aqui da Neiva, viu? De Itapema, Santa Catarina, a Vera Lúcia Ebemeyer, de Agrolândia, também em Santa Catarina, são os nossos sócios do Mural do Sócio de hoje. Olha, você viu que nome difícil? Eu não sei falar aquele nome não, Dom Sérgio. É de alemão, né? Com certeza. Com certeza é alemão. Então, mas nós estamos unidos pela mesma fé. A gente não sabe nem ler o nome da pessoa, de tão difícil que é o nome, né? Pra gente ver, mas ela está unida a gente pelo amor que nós temos em Deus. Isso que é bonito, né? As línguas, as distâncias, todas são quebradas porque o amor de Deus nos uniu. E nós temos hoje aqui a satisfação de receber Dom Sérgio Aparecido Colombo, que é bispo de Bragança Paulista, que generosamente veio participar do programa Brasil Cristão de hoje. E o nosso assunto é a fé. Tenho alegria também, Dom Sérgio, de dizer que nós já recebemos 2 novos sócios neste programa aqui com a sua participação. Olha só, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Dona Francisca, Celita Maria Martini, disse o seu sim, e a Selma Aparecida Rondelli Ribeiro, de Campinas, estado de São Paulo, também está dizendo o seu sim para se tornar uma sócia desta obra. Muito obrigada, nós agradecemos, né, Dom Sérgio? De Claro. todo o coração. Claro. E agora nós vamos continuando com o nosso tema de hoje. Tem aqui a participação do Antônio César Fontolan, aliás, assíduo telespectador da Rede Século XXI e do programa Brasil Cristão. Gostaria de uma explicação, Dom Sérgio, mais palpável sobre a fé. E aquilo que os discípulos, os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu penso que a fé não é uma questão de quantidade. A fé é uma questão de qualidade. Jesus vai dizer isto aos seus discípulos. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês diriam àquela amoreira, arranca-te dali e lança-te ao mar, e ela obedeceria. Não é pela quantidade. O que é essa fé do tamanho de um grão de mostarda? É uma fé confiante, uma fé convicta. Eu acolho na minha vida o projeto de Jesus, o reino, e basta. E eu vou empenhar a minha vida como eu sou para viver essa adesão que eu dei a Jesus. Porque não é porque eu dei a minha adesão a Jesus, porque eu tenho fé, que eu vou, vamos dizer assim, que eu vou anular a minha condição, a minha situação humana, de frágil, de pecador. O que é importante, então, é isto. Eu dou a minha adesão a Jesus, eu vou caminhar com Ele, eu vou testemunhá-lo com confiança, uma confiança inabalável. Como eu sou com a minha grandeza, ou com a minha pequenez, com os meus tropeços, com as minhas esquisitices, com as minhas alegrias, no sofrimento. Mas eu não vou perder o rumo, eu não vou sair do caminho, eu não vou perder o horizonte. Eu vou com Jesus até o fim. É isso que basta. Agora, claro que nós precisamos, na nossa oração pessoal, comunitária, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé nessa perspectiva, que eu não me perca, que eu não me deixe levar pela onda do momento, que eu não me deixe abalar por aqueles que se apresentam como os donos de uma nova verdade, né? Porque as verdades antigas já não servem mais. A gente tem visto isso no mundo atual, não é? O Pois é. desuso aí da... Eu vou permanecer fiel a Jesus. Porque qual é a grande questão do nosso tempo hoje? É o secularismo. E o que é o secularismo hoje? É isto. As pessoas, a sociedade pós-moderna, pensa que atingiu
um grau tal de conhecimento, de ciência, de sabedoria, que pode dispensar a presença de Deus. Quer dizer, o homem se emancipou. Ele agora, para usar uma expressão comum, é dono do seu nariz. Não preciso mais da tutela de Deus. Caminha sozinho. Eu me coloco como o limite para todas as coisas. Vou fazer o que eu gosto, o que me dá prazer, o que me deixa feliz, o que eu quero. Com isso, as pessoas vão se perdendo, vão perdendo os referenciais. Daí, a evangelização da igreja, chamar a nossa atenção para Jesus Cristo, para a experiência de Jesus Cristo. Quem faz a experiência dele, que é muito mais do que conhecer sua doutrina, conhecer seus ensinamentos, mas estar em comunhão com ele, apaixonado, apaixonada por ele, encantado, encantada por ele, fazendo a experiência da sua presença amorosa, que é no fundo a presença de Deus, esse não se deixa levar pelas ondas do momento, não é? Então, a nossa fé vai por aí. Se eu dei a minha adesão a Jesus, o importante não é o tamanho da minha adesão. O importante é que eu disse sim a Ele. E eu vou, pela força do Espírito Santo, sustentar o meu sim. Porque por iniciativa própria, por vontade própria, seria muito difícil. É pela graça de Deus que eu vou sendo discípulo, que eu vou sendo missionário, que eu vou expressando a minha fé na caridade, na esperança. Aliada Isso sempre, vai né? amadurecendo a minha comunhão com Jesus, o meu sim a Jesus que, embora eu vá fracassar algumas vezes, falhar, é um sim irreversível. Nada vai me abalar, novidade nenhuma vai me tirar do caminho de Jesus, do caminho da igreja. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. E pessoas que falam, por exemplo, Dom Sérgio, nós recebemos eu sou uma pessoa de fé, eu rezo, eu participo, eu nunca deixo de pedir para Deus. Só o fato de pedir não quer dizer que a pessoa tem fé. Só pedir, pedir, pedir. As pessoas podem pedir, elas devem pedir. A oração de petição, não é? Mas isso é uma parte, o próprio né? Jesus disse, vocês vão pedir e vocês receberão. Só que Deus não pode ser nosso refém. Deus não pode fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Ele não seria Deus, ele estaria igualando-se a mim. Eu peço, eu confio. E se naquele momento, naquela circunstância concreta, eu estou vivendo um desafio, e sinto que parece que está difícil de Deus me atender. Não é que Ele não vai atender você. Não é que Ele não ouviu o seu pedido. Ou que eu não tenho fé. Ou que você não tenha fé. Ou que você não seja merecedor ou merecedora da bondade e da misericórdia dEle. Isso faz parte do seu caminhar, do seu amadurecimento na fé, no seu sim dado a Jesus. Ele não vai te atender hoje, agora, do jeito que você quer. Você vai perseverar, porque o seu amor a Ele, a sua adesão a Ele é muito maior do que aquela necessidade. Esse é trilhar pelo Espírito, pois né? daquele momento. Quando lá na frente, quando você menos espera, você vai ver que Deus realizou aquilo que você queria. Olha, aconteceu isso na minha vida. E até de uma outra forma. E até de uma outra forma. Então nós não podemos achar que Deus se esqueceu de nós, porque se Ele existisse, Ele não permitiria que acontecesse isso comigo ou com as pessoas. Ou Deus eu não é tenho mágico. fé, a minha fé é fraca. A minha fé é fraca, por isso que não acontece isso. Nunca devemos pensar assim. Eu tenho uma fé, não é? Essa fé é graça de Deus, é dom de Deus. Agora, uma coisa é importante. Eu não tentar viver sozinho a minha fé, de modo isolado. Não, eu tenho que viver a minha fé com os irmãos, numa comunidade, na igreja. Com certeza a minha fé vai ficar fortificada. Porque ela vai se aliar. Porque lá eu vou ter a palavra, eu vou ter os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a oração, a amizade dos irmãos. Isso faz diferença para um cristão. Fortalece. Agora, se eu fico sozinho na minha casa, rezo trancado no meu quarto, ou vou na igreja aquela hora que não tem ninguém, não tem pessoas que dizem isso? Eu gosto de ir na igreja quando não tem ninguém na igreja. Aí eu me sinto bem. Claro que você pode ir na igreja, rezar, fazer sua vai adoração, se sentir bem. né? Só que a sua fé é uma fé
pessoal, mas ela é uma fé comunitária, eclesial. Você, eu repito, não crê sozinho, você crê com os seus irmãos. Você crê com aqueles que já deram a sua adesão a Jesus. Isso é muito importante. Isso é maravilhoso, né? A gente ter essa dimensão de comunidade, né? Nós temos aqui a participação, Dom Sérgio, do Fábio Liana, aliás, o nosso abraço, é assíduo telespectador da Rede Século XXI, e eu digo de modo especial aqui do programa Brasil Cristão, sempre participando com a gente, e ele está muito contente, emocionado por participar do programa, diz que a Rede Século XXI é importantíssima na vida dele. E ele faz a seguinte pergunta: por que a fé é um dom carismático e como eu faço para receber os carismas do Espírito Santo através desta fé? Ele é de Fernandópolis, é o Fábio. Olha, Fábio, a fé é um dom de Deus, não é? A fé não é algo que você simplesmente pede e Deus fica obrigado. Não, você vai fazer essa descoberta na sua caminhada. Agora, você fala em fé carismática. O que é um carisma? Carisma, no latim, é um ministério. Carisma é um serviço. Se você é uma pessoa de fé, que pede a Deus o dom da fé, com certeza a sua vivência da fé e na fé vai te fazer um servidor do seu irmão, na sua comunidade. E quantos estão servindo na comunidade? Veja, por exemplo, o exército de catequistas que nós temos na igreja. O exército de ministros leigos da Sagrada Comunhão, da Palavra, não é? O exército de lideranças comunitárias. Muitas comunidades não têm padre. Lá são homens e mulheres na liderança. Então, que todo aquele que pede a fé, que quer fazer a experiência da fé e sente essa comunhão e experimenta essa comunhão com Deus, ele vai transformar isto pela ação do Espírito em sua vida em serviço aos irmãos. O carisma. Na minha comunidade, eu vou servir. Ontem eu crismei e disse aos jovens que eu crismei: que bom se cada um daqueles que agora foram ungidas pelo Espírito Santo, saírem daqui decididos na comunidade, com a comunidade e a partir dela testemunhar Jesus. Quantos outros jovens vão, como vocês, fazer a experiência de Jesus? Porque, como já disse também, o Papa Beato João Paulo II e o Papa Emérito Bento XVI, os jovens vão evangelizar os jovens. Esse é o carisma próprio da juventude, com a sua alegria, com sua generosidade, com perspectivas novas, jovialidade, não é? Estar com os outros, prestando este obséquio da fé, para que os jovens que não creem, que não conhecem Jesus, possam conhecê-lo através daqueles que o estão testemunhando. Isso é maravilhoso. Então a fé não pode parar em mim, ela é um dom que eu preciso colocar a serviço dos irmãos. E então, a sua pergunta, a sua questão, Fábio, está mais do que respondida, né? Nós temos também hoje, olha, terceiro sócio novo aqui nós temos hoje, viu, Dom Sérgio? A presença do senhor também aqui, fazendo com que as pessoas digam seu sim. Terezinha Assis de Souza, de Campinas, estado de São Paulo, também disse o seu sim. E a Aurora Bezerra, Dom Sérgio, está aqui participando do programa através do seu e-mail, né? Ela foi até lá o seu computador, passou o seu e-mail e disse que pede a bênção ao senhor. Então, no final do programa, não só esta nossa irmã, mas todos os que estão sintonizados conosco receberão com certeza a bênção do bispo, a bênção da igreja. É claro, nós ansiamos por esse momento da bênção. Olha, nós temos muitas participações aqui por telefone. O tempo é curto para a gente falar, olha, de Campinas, de Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, interior, Perdões, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Rio Grande do Sul, e eu já estou colocando aqui, infelizmente não dá tempo da gente falar todos os nomes das pessoas. A gente gostaria de chamar cada um pelo nome, né? Mas nós vamos então para essa terceiro destaque da revista Brasil Cristão. Hoje o nosso assunto é a fé. Eu tenho aqui ao meu lado Dom Sérgio Aparecido Colombo, bispo de Bragança Paulista, nos falando com tanta sabedoria sobre a fé.